Olá, imagina descobrir que o maior limite da nossa vida não está fora da gente, mas dentro, e que existe uma versão muito maior de quem nós somos, esperando exatamente do outro lado do medo. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como a consciência que a gente se expande profundamente quando ultrapassamos a barreira do medo. Porque o medo não é só uma emoção, o medo é uma fronteira, uma linha invisível entre a vida que a gente conhece e a vida que a gente poderia viver. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, querendo mudar alguma coisa, ou tomar uma decisão, começar algo novo, encerrar um ciclo, falar o que sente, confiar em si mesmo. Mas existe uma voz dentro dizendo: e se der errado? E se eu perder tudo? E se eu não for o suficiente? E é aí que muita gente para. Só que existe uma coisa poderosa que quase ninguém percebe. O medo não aparece para impedir a expansão. Ele aparece porque a expansão já está acontecendo. Pensa nisso. Toda vez que você cresceu na vida, não teve muito medo antes? Antes de mudar, antes de amar, antes de começar, antes de sair de um lugar pequeno para um espaço maior? O medo sempre esteve na porta da transformação, porque a mente foi criada para proteger aquilo que é conhecido, mesmo que o conhecido esteja machucando. E isso é muito profundo. Às vezes a pessoa sofre durante anos, mas continua presa porque o sofrimento conhecido parece muito mais seguro do que o desconhecido. E é por isso que ultrapassar o medo não é apenas um ato de coragem, mas sim também um ato de despertar da consciência. Quando você ultrapassa um medo, algo dentro de você se expande. Você começa a perceber que não era tão pequeno quanto imaginava e que existia uma força escondida aí dentro. E eu não estou falando de ausência de medo. Todo ser humano sente medo. E muitas vezes. A diferença é que algumas pessoas obedecem ao medo e outras atravessam ele. Existe uma frase muito forte que diz: coragem não é sentir medo, coragem é agir apesar do medo. E eu acredito profundamente nisso, porque a consciência humana cresce através da experiência e não através da teoria. Se conselho fosse bom, todo mundo comprava, não é? A gente precisa da experiência. Não adianta ler mil livros sobre liberdade e se a gente não enfrentar os próprios medos e bloqueios. Se a gente não enfrentar, a gente vai continuar preso internamente. Não adianta vídeos motivacionais, porque vai ter um momento em que a vida pergunta: você vai continuar se escondendo ou vai continuar a atravessar? E essa travessia muda tudo. Quando alguém enfrenta um medo verdadeiro, a percepção da realidade muda. A pessoa começa a perceber, acreditar em si mesmo. Eu consigo, eu sou mais forte do que eu pensava. Minha mente estava criando prisões, ilusões. E talvez essa seja uma das maiores ilusões humanas. Acreditar em todos os pensamentos que passam pela cabeça. A mente mente muito. Nem todo pensamento é verdade.
Às vezes o medo conta histórias falsas, histórias de fracasso, de incapacidade, de rejeição. E quanto mais você acredita nessas histórias, menor sua consciência fica. O medo contrai, a consciência expande. Olha como isso acontece no corpo, por exemplo. Quando alguém está dominado pelo medo, tudo fecha. A respiração encurta, o corpo trava, a mente acelera, a pessoa perde presença. Mas quando existe confiança, entrega, expansão, tudo muda. A respiração abre, a percepção aumenta, a criatividade aparece, a intuição fica mais clara. É como se a consciência ganhasse mais espaço para existir. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Aquele momento em que você finalmente fez algo que odiava há anos e depois pensou: por que eu não fiz isso antes? Porque o medo parecia maior antes da travessia. Quase sempre é assim. O medo cria monstros, gigantes na imaginação. Mas quando atravessamos, percebemos que a prisão era muito mais mental do que real. E isso vale para tudo. Para relacionamentos, para projetos, para mudanças, para sonhos, espiritualidade, autoconhecimento. Toda expansão exige atravessar uma camada de medo, fazer o que nunca foi feito antes. É como subir uma montanha. Quanto mais alto você vai, mais precisa deixar para trás aquilo que pesava. E sabe o que é mais interessante? Depois que você atravessa um medo, nunca mais volta a ser quem era antes de ultrapassar. Porque a consciência se amplia, você começa a enxergar possibilidades que antes não via. Começa a perceber padrões antigos. Começa a entender que muitas limitações eram aprendidas. Eram coisas que disseram que a gente podia. Tipo, desde pequenos, muitas pessoas foram condicionadas ao medo. Medo de errar, medo de decepcionar, medo de não ser aceito, medo de falhar, medo de ser diferente. E aos poucos vão vivendo uma versão reduzida de si mesmas. Mas existe um momento da vida em que a alma pede expansão, ela implora. E quando isso acontece, ficar pequeno começa a doer. Talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo hoje. Uma sensação de que exista algo maior querendo nascer dentro de você. Só que junto com esse chamado vem o medo. E isso não significa que você está no caminho errado, mas muitas vezes significa exatamente o contrário, porque o medo aparece quando estamos chegando perto de romper uma antiga identidade. A mente teme perder o controle, mas a consciência quer crescer. E crescer dói às vezes. Dói abandonar versões antigas de nós mesmos. Dói sair de ambientes que limitam nossa energia. Dói desapegar da necessidade de aprovação. Mas existe uma liberdade imensa depois disso. A verdadeira expansão começa quando você para de viver apenas para sobreviver e começa a viver para despertar, para crescer continuamente. Despertar para quem você realmente é. Não apenas um conjunto de medos,
conjunto de traumas, um conjunto de condicionamentos, mas uma consciência capaz de criar, transformar, amar, evoluir. E eu acredito que muita gente nunca descobre o próprio potencial porque recua exatamente na porta da transformação. Elas chegam perto, mas o medo convence elas a voltar. Só que existe uma pergunta que pode mudar uma vida inteira. O que existiria do outro lado desse medo? Pensa nisso com sinceridade. E se o outro lado do medo for exatamente a vida que você procura? E se a paz estiver do outro lado? E se do outro lado estiver a liberdade, a autenticidade, a sua verdadeira força? Porque muitas vezes o medo não está protegendo você, ele está aprisionando você. E enfrentar isso não significa agir sem consciência. Significa não permitir que o medo seja o dono da sua vida. Tem pessoas extremamente talentosas vivendo vidas pequenas porque acreditaram demais nos próprios limites, acreditaram na mente. E tem pessoas comuns realizando coisas extraordinárias porque decidiram atravessar a barreira do medo, mesmo tremendo. Essa é a diferença. A expansão da consciência não acontece no conforto absoluto. Ela acontece quando a gente rompe barreiras internas, quando escolhe crescer ao invés de fugir. E talvez o maior medo humano seja descobrir o próprio poder. Porque quando você descobre a força que existe dentro de si, não consegue mais fingir que nasceu para viver no automático. Você começa a questionar padrões, começa a sentir mais presença, começa a sentir mais verdade, mais conexão com a vida. E aos poucos vai entendendo algo essencial. Você não é o medo que sente, você é a consciência observando esse medo. E quando essa percepção chega, tudo muda. Porque você observa. Porque se você consegue observar o medo, significa que existe algo maior do que ele dentro de você. E essa consciência maior é o espaço da liberdade. É o lugar interno onde nasce a coragem, a clareza, a transformação. E talvez hoje a vida esteja te convidando para atravessar alguma coisa. Talvez uma decisão, um recomeço, talvez uma mudança que você vem adiando. E eu não estou dizendo isso que será fácil, mas posso dizer uma coisa: cada medo atravessado aumenta a sua consciência sobre quem você realmente é. E quanto mais consciência, menos prisão. No final das contas, a expansão não acontece porque o medo desaparece. Ela acontece porque você percebe que é maior do que ele. Então, da próxima vez que o medo aparecer, talvez a pergunta não seja como faço para não sentir medo? Talvez a pergunta seja o que dentro de mim está tentando crescer agora? Porque talvez o medo seja apenas a porta e a consciência expandida, o que existe depois dela, é o que realmente importa.